Falando da geração Z, hoje tem muita gente que passa nos testes, são pessoas inteligentes, mas quando você coloca para trabalhar, não dá certo. Nós estamos numa geração extremamente desafiadora para o trabalho, para a entrega de resultados. E temos um cenário que tem empresários que estão dizendo assim, eu não quero mais contratar abaixo de 30. Eu reclamava também da geração Z, eu mudei meu pensamento. Então, quando eu comecei a estudar e entender como é que a gente deve conduzir os jovens e o que é que eles querem. Hoje, a idade, a gente tem que ter cuidado com essa questão da geração e tal, mas é muito assim, da pessoa, sabe? Olá, galera! Estamos iniciando mais um podcast Poliana e Zé Caipira. Sempre no oferecimento da JC Doce, onde você encontra doces variedades. Agora na Copa do Mundo, você já tá... Como é que tá o seu estoque aí? No seu estabelecimento? Na sua casa, para reunir aquela família, reunir a galera, reunir os meninos, tem que ter variedade, né? Na JC Doce você encontra pipoca, doce, tem batatas, tem os descartáveis também. E tem até material escolar, viu? Veja no vídeo, você vai ver que eu comprei uns cadernos lá pra meninada. JC Doce, doces variedades, doces oportunidades pra você. Nosso patrocinador master aqui, que nos apoia, né, minha colega de bancada Poliana? Olá, turma, tudo bem com vocês? Estamos hoje com o Jussiel Sena, um ilustre profissional da área da consultoria. Ele vai falar um pouco sobre ele, sobre a carreira dele. E vamos falar sobre um tema que é bem saído do forno, que é a NR1 nas corporações. O Jussiel vai esclarecer para a gente. Jussiel, nós queremos lhe agradecer pelo seu sim, gratidão pelo seu tempo. E, por favor, se apresente para nós. Primeiro que é um prazer estar aqui, né? Fiquei muito feliz com o convite, Poliana. E pela primeira vez, né, aqui, espero voltar outras vezes também. E falar de um tema tão relevante, tão em alta, que é sobre os riscos psicossociais e essa atualização da NR1. Então, acredito que levar informação é primordial, até para que os empresários, gestores e profissionais também entendam o que tema e que importância dessa atualização e não fiquem imaginando, inclusive, coisas erradas com relação a essa atualização. Então, tem muita gente ainda um pouco perdido, confuso, é isso que a gente vai tentar aqui deixar o mais transparente e claro possível. Maravilha. Antes de a gente entrar no tema, eu queria conhecer um pouco do Jussiel, carreira, sua formação, né? Eu sei que você é esposo da Glauce, é pai de um casal lindo, né, de gêmeos. Mas nos conte um pouco para a turma que está nos assistindo sobre você. Vamos lá, eu sou de Arapiraca, né, nascido, criado aqui, morei um tempo em Maceió, mas voltei. Fui funcionário público durante 12 anos, então eu era funcionário de carreira da Eletrobras, distribuição Alagoas, né? Fui gestor aqui em algumas áreas, inclusive cheguei a ser gerente regional, né? Menos de 30 anos eu cheguei ao maior cargo da região, então para mim foi um desafio muito grande. Mas aí tudo mudou, né? Então veio a Equatorial, comprou a Eletrobras, e nisso eu já tinha uma consultoria de recursos humanos, junto com minha esposa, Glauce, que é psicóloga. Zap Consultoria, né? Isso, a Zap Consultoria. Conciliava naquele momento. Como eu já tinha há 8 anos essa consultoria, e a gente trabalhava final de semana, à noite, quando dava, né? Uhum. Então foi o momento de escolher. Ou seguir a carreira, né? Continuava a carreira como funcionário e na Equatorial Energia, ou pedir demissão e ia tomar conta da minha consultoria. Então pedi demissão, né? Isso em 2019. E aí segui, né, na consultoria e tal. Veio pandemia, todo um desafio, mas foi dando certo. E a gente conseguiu crescer bastante, né? De 2021 para cá, a gente engrenou em alguns projetos. Inclusive, eu tenho um projeto que é o meu xodó, que é o selo de referência em atendimento das salas de empreendedor do Brasil todo com o Sebrae. Então, o maior projeto assim que a gente conseguiu e vem há 5 anos com o Sebrae Nacional. Inclusive, eu estava em Brasília essa semana, participando de uma premiação lá. E outros projetos também. Então, a gente conseguiu expandir a consultoria, mesmo estando em Arapiraca, e a gente vai continuar aqui. Mas a tecnologia ajuda muito, então a gente consegue trabalhar em vários estados, fazendo muita coisa que até um tempo atrás era quase que impossível. Então, a consultoria hoje... A gente tem 34 funcionários, né? Começou só eu e Glauce, e minha irmã também ajudando bastante, mas hoje a gente tem o pessoal que trabalha com a gente aqui, o pessoal que também trabalha fora. Então, graças a Deus e com muito trabalho, a gente vem, né, fazendo o nosso caminho. Eu sou contador de formação, então sou pós-graduado em gestão pública, hoje eu estou fazendo um mestrado em desenvolvimento de negócio e inovação.
Acho que é importante a gente continuar estudando, acreditando e também investindo, né? Mas é isso. Então, a consultoria está trabalhando, a gente com alguns profissionais muito bons. E não tem limite. Eu acho que a gente tem que ter o nosso objetivo e seguir em frente, né? Verdade. E aí eu quero fazer um recorte nessa colocação do Jussiel, o quão importante né, você saber ter clareza, o que a gente fala sempre aqui, né? Clareza na carreira, porque ele teve uma carreira estável, né? Funcionário público, e daí redireciona a rota, abre um negócio, um empreendedor. Nós já trouxemos vários aqui, todos com a característica, assim, em comum. Clareza, preciso mudar o que vou fazer. E aí o Jussiel coloca algo muito importante para vocês aí, né? Estudar, sempre, continuar, investir, né? Em cursos, na área. Nós não sabemos de tudo, nós temos que aprender a desaprender para aprender o novo. Então, nós agradecemos, Jussiel, aí pela sua colocação e queremos saber de você, sim, o que é NR1? Pareça pra gente. Vamos lá. Eu ia perguntar isso aí. Porque tem o H1N1, né? O NR1, eu pensei que era algum tipo de doença, que é tanta coisa que está aparecendo. Sigla não é? mesmo, Parece um número de uma nota fiscal. Tudo assusta gente hoje. Aí eu sabe o que será? Um imposto, né? Eu tomei assim um susto. NR1. Não vou nem pesquisar, tanto medo que a gente anda, né? Mas diga aí para nós o que é isso aí. Vamos lá. Vou tentar deixar o mais simples possível, certo? Existem as leis, e vamos assim para o lado das leis trabalhistas, ok? E existem as NRs, que são as normas regulamentadoras. Sim. Existe a número 1, número 2, número 3, até a 37. Cada uma diz uma coisa. A NR10, por exemplo, é para quem trabalha na área elétrica. A NR35 estabelece os riscos e os procedimentos para quem trabalha em altura. E por aí vai. A NR1, que é a primeira, né, NR1, ela estabelece todos os riscos ocupacionais. Então, assim, hoje a gente vai falar do risco psicossocial. Mas na NR1 estabelece todas as diretrizes, mas trata o quê? Dos riscos químicos, físicos, biológicos. Todos os riscos que uma empresa pode ocasionar, um acidente para o colaborador. E agora a novidade é justamente incluir o risco psicossocial, que tem a ver com a saúde mental do trabalhador. Então, além de garantir toda a parte física do colaborador, do funcionário, para que ele não adoeça ou não sofra um acidente, agora também é obrigatório cuidar da mente, cuidar para que ele não tenha um transtorno mental e seja afastado. Então, basicamente, a NR1 engloba mais esse risco, os psicossociais. Então, quando a gente fala de NR1, a gente está falando de vários, de todos os riscos. Mas ficou mais famosa agora, quando fala de NR1, aí todo mundo acha, não, então é só da saúde mental. Não exatamente. Então, isso é um ponto importante, por isso que eu falei no início, a gente tem que deixar muito claro, para que as pessoas entendam. Mais na frente, durante a conversa, a gente vai para pontos mais polêmicos, certo? Mas, assim, é importante entender primeiro o que é a NR1. O diabo é o NR1. É uma norma regulamentadora que abrange aí a assegurar, né, que o colaborador não tenha... Isso. Ou que a empresa... cuide dos seus colaboradores. Exatamente. Né? Evite riscos para o colaborador, seja ele físico ou psicossocial. Isso aí desde uma entrevista de emprego também já pode mudar, né? Quem vai trabalhar com psico ou não? Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. É por isso que assim, a gente vai conversando e eu vou explicar, porque assim, vamos lá, vou até adiantar algumas coisas. As pessoas então começaram a imaginar que, então toda empresa vai precisar de um psicólogo. Então, agora a empresa também vai precisar cuidar da saúde mental quando o funcionário tiver um problema em casa. Isso é o que eu mais escuto. E não é por aí. Não é por aí. Eu pensei assim, na entrevista vai mudar algumas coisas, para saber se está entrevistando uma pessoa psicodesequilibrada, né? Que acontece bastante também. Existe uma avaliação psicossocial que é diferente do que a gente está conversando. Por quê? Tem algumas atividades que precisa ter uma avaliação para ver se aquela pessoa tem condição de trabalhar naquela área. Se está apta. Ou vai suportar a pressão que tem ela. Exato. Não, a pressão nem tanto, mas assim, trabalho em altura, por exemplo. Será que ela está bem para poder subir no poste, né? Subir em alguma estrutura? Aí é diferente. Já o psicossocial que a gente está conversando, aí se confunde, realmente. Uma avaliação psicossocial tem algumas funções que precisa ter. Mas aí o risco psicossocial que a gente está conversando é aí sim sobrecarga,
assédio, conflitos. Aí você fala de assédio moral, assédio sexual também, a sobrecarga de trabalho, a subcarga de trabalho, que isso também é interessante, ou seja, quando você trabalha muito é sobrecarga, mas se você deixa o funcionário também ali ocioso ele pode adoecer. Isso também contempla no NR1? Também. Bacana. Pois é, então tem uma série de riscos que o trabalhador pode estar exposto, e isso a gente também vai ter que entender bem o que é isso. Então, assim, tá meio complicado, né? Pra entender aqui, você que tá ouvindo. Pelo menos pra ele, né? A cabeça meio assim, começando agora a aprender. Se trabalhar muito, é perigoso. Se trabalhar pouco, é perigoso. Perigoso também, exatamente. Rapaz, tá, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, né? Deixa eu lhe perguntar. Na NR1, o que é que preconiza, assim? De que forma... Porque é tudo muito novo, né? Sim. Ela é nova, essa lei, ou ela já existia e ela está sendo regular? Essa norma está sendo... Essa questão, assim... Refeita. A NR1 sempre existiu, já tem muitos anos. Ela está sendo ok, atualizada. certo? Essa atualização vem de uma lei de 14.831 de 2024. Certo. E teve um prazo para entrar em vigor. Porque existe um gráfico do INSS, que é o aumento dos afastamentos por conta de doença mental nas empresas. Porquê. Olha, tem um porquê. Tem um porquê. E um porquê também financeiro. Porque esse gráfico, o que é que mostra? Ano passado, 2025, foram quase 550 mil pessoas afastadas no Brasil. 550 mil? Pessoas só por conta de transtornos mentais ocasionados no trabalho. Isso são pessoas que são afastadas e começam a receber o benefício do INSS. Então, quando você pega 550 mil pessoas vezes uma quantidade de benefícios, dá muito dinheiro. Muitos milhões. Muitos milhões. Isso piorou depois pandemia? Sim. O gráfico vem a pandemia, teve um aumento ali em 2020, aí cai um pouquinho e depois ele só cresce. Só cresce o gráfico de afastamentos. Então, o governo, vendo isso, então não quer pagar a conta disso. Se a empresa está provocando, de repente, esse adoecimento e o afastamento, então vou passar a conta para ela. Em resumo, é isso. Só que aí tem um ponto importante, como eu tinha falado. E o psicólogo? E será que o problema de casa, a empresa quem vai ter que cuidar? No fim das contas, aí é um ponto também importante para que as pessoas entendam. A empresa precisa identificar os riscos naquelas atividades que ela tem dentro da empresa. Exemplo, vamos pegar aqui uma empresa, tem uma recepcionista. Quais são os riscos que a função de recepcionista naquela empresa pode fazer com que aquela pessoa adoeça? E pode ser Maria, João, independente da pessoa que estiver naquela posição, os riscos serão os mesmos. Aí pode ter uma sobrecarga, pode ter conflito, pode ter assédio. Sim, que é atendimento ao público, atendimento ao público. Tem vários possíveis riscos. E aí tem ferramentas, que a gente também vai falar sobre isso, como identificar. Mas aí o risco que aquele funcionário está exposto é o que a empresa tem que identificar e evitar. Então não é o problema de casa. E ela evita preparando com capacitação. Começa por isso também. Também, porque a capacitação nesse caso, principalmente a gestão. Então os líderes precisam ser os primeiros a serem muito bem capacitados, preparados. Porque hoje gerir pessoas... É desafiador, né? É desafiador. E o líder é o detentor aí do clima da empresa. Sim. Tem liderança que atrapalha, tem liderança que destrói o clima da empresa, ao mesmo tempo que tem líderes também que promovem, estimulam e com resultado. Porque a gente tem que pensar assim, a liderança tem que trazer resultado, mas dentro também de uma forma que o funcionário esteja saudável, perfeito, saudável. Né? Perfeito. Humana. Perfeito. O meu compadre José, me diz uma coisa. A gente falando aí, eu observando, né, que você abriu, claro, a nossa conversa aqui, nosso bate-papo, e se identificou também como consultor de empresas, né? O consultor de empresa, ele nasce pronto ou ele é promovido depois de apresentar um slide ali de 150 folhas ali? O consultor, na realidade, né, é aquele profissional que ele está ali para identificar, fazer diagnóstico e tal, primeiro entender a realidade ali de uma empresa, principalmente. E ele vem dar sugestões, ele vem buscar caminhos para que aquilo que de repente está precisando ser ajustado, isso melhore. Né? Então, geralmente são pessoas que precisam de uma bagagem, precisam ter um estudo, precisam ter uma vivência, porque você não pode chegar numa empresa para piorar uma situação, você tem que melhorar. Então é um desafio, mas é muito da observação também. Porque tem o Peter Drucker, né, que foi um dos maiores consultores do mundo e autor de livros, inclusive ele é americano. Ele falava, na realidade, que ele já faleceu, mas que o consultor precisa ouvir e perguntar. Então o consultor que chega numa empresa e quer saber de tudo, ele não sabe de nada.
Ele tem que fazer perguntas, ele tem que ser curioso, ele tem que ter uma visão ali diferente e tal, observador, mas ele está ali para ouvir. Então, Sim. se ele vem só falar, ele está só despejando ali alguma coisa que talvez nem sirva. Mas se ele ouve, aí dá tudo certo. Eu pensei que um consultor, ele sabia de tudo, né? E é aquele cabo que diz, depende, durante 15 minutos. Ele disse só uma palavra, depende durante 15 minutos e já sabia de tudo. Como muita gente fala, né? Sim. Agora, voltando no assunto da N1R1, Bangu 0 e o placa 2. Aí, na pressão, tem muitas empresas, eu falo assim que eu também sou vendedor, né? Vamos lá, um representante comercial. Várias empresas, elas têm a famosa meta, ou cota. Batimento de meta ou batimento de cota, depende muito da região, né? Aquilo ali não é uma pressão psicológica também não caracterizada, porque quando vai chegando para a derradeira semana do mês, meu irmão, é para tirar sangue da canela. Pressão, né? E é de todo mundo, é de supervisor, é de gerente, é de dono, é de tal coisa, cash. Até do cliente pressiona você. Porque o cliente primeiro toma pressão de todo mundo, né? Que cada um tem suas metas. Como é caracterizado isso aí? Eu esqueci como foi que você disse. 2 palavrinhas aí que eu não anotei no meu HD. Eu sei que é pressão ou não. Se é sub, Se é sub, se é força. Sobre ou sub, né? Isso aí. Mas a meta é importante para qualquer saudável. empresa. É saudável, inclusive. Isso. Inclusive, eu já estava em reunião com uma empresa que eu trabalha aprendi- muito em cima de meta. Pronto, que eu aprendi o seguinte, a meta é um valor mínimo, tanto para o vendedor se manter, quanto a empresa também, né? Mas em que momento extrapola e foge o controle de todo mundo? Perfeito. Eu estava em reunião com a empresa hoje que é muito agressiva em vendas, tem muita questão da meta e está tudo certo. Só que a gente conversou exatamente isso. A liderança precisa entender que a meta sempre vai existir. Isso, É todo importante, todo mês, mesma coisa. Só que a condução da equipe é que tem que ter um cuidado. E a gente conversando sobre esta empresa e uma pessoa de dentro lá, a gente estava com o pessoal do RH e tal, disse, eu percebo que tem um líder que quando vê que está chegando o final do mês, que tem que bater a meta, ele vai lá e se coloca, o que você está precisando? O que é que falta para a gente bater a meta? Um apoio, né? Ele dá um apoio. Enquanto, dentro da mesma empresa, outro líder chega e é meio que pressiona, mas é só falar, é só gritar, é Tem só uns que brigar. dizem, bobão, que eu já lhe dei promoção, já lhe dei isso, tu vai se lascar. Tem uns que faz isso, né? Sim. Então, o exemplo, claro, dentro de uma empresa, metas parecidas. 2 pesos, 2 balanças. Então, é o a problema condução. não é a meta, 2 né? pesos, 2 O medidas. problema não é a meta, é essa condição. É a Quem condução. conduz ela, né? É a gestão da meta, né? E dentro da NR1, já pegando o gancho aí nessa pergunta do Zé Caipira, se eu tenho um gestor que usa um chicote, né? Ao invés do estímulo ou da condução, né? Isso preconiza, isso pode ser, preconiza não, pode ser configurado assédio moral? Pode, né? Sim. E aí, já me conte, como é que tá? Você que é consultor, você está dentro de várias organizações, você transita, né, em vários meios, aí, segmentos. Como é que as empresas têm que se preparar para esse novo momento? E aí eu já vou começar a polêmica. Vou botar você no Sim, teste. vamos lá. Ele é extremamente diplomata, vai saber. Veja, Deus brinca aqui que a gente é da geração ponte, né? Do analógico para o digital. Nós estamos numa geração extremamente desafiadora para o trabalho, para a entrega de resultados, como nós fomos habituados a ter e a entregar. E temos até hoje. E temos um cenário que tem empresários que estão dizendo assim, eu não quero mais contratar abaixo de 30. Porque é uma geração que... Como é que faz? Como é que as organizações vão fazer? O que é que você, como consultor, faz de intervenção ou de sugestão ou de consulta para dizer como é que, tendo o NR1, que está tão elaborado aí para o psicossocial, com essa geração que não... que é trabalho, não estou dizendo, eu não quero dizer que eles são preguiçosos, mas a entrega de resultados é diferente. Sim. Como fazer isso quando eu tenho colegas que são empresários e dizem assim, olha, eu tenho um colaborador que colocou um atestado de 7 dias por causa de uma dor de cabeça. E aí a gente vê matéria que há venda de atestados, você viu? Isso. Falsos. Como a empresa se proteger... Porque aí, tudo bem, a norma veio para regulamentar, né, foi atualizada, mas a empresa também não pode ser vítima de uma geração ou de pessoas que não queiram fazer entrega de resultado. Como agir?
Vamos lá. Falando da geração Z, eu reclamava também da geração Z. Aí teve um tempo que eu parei. Não, vamos estudar a geração Z. Principalmente fazendo comparativos com outras gerações. E até a nossa geração, a maneira que a gente trabalhava ou trabalha. E aí eu mudei meu pensamento. Então, quando eu comecei a estudar e entender como é que a gente deve conduzir os jovens e o que é que eles querem. Então, tem situações que realmente não vai dar para contratar determinado funcionário com determinada idade, porque você sabe que dentro Não do que vai a gente fazer aquela precisa, entrega. não vai dar muito certo. Então, você vai acabar evitando. Mas, ao mesmo tempo, uma experiência que eu tenho até dentro de casa, eu falo assim, lá dentro da nossa empresa, que não tem idade. Porque eu tive funcionários mais velhos que eu e não deram certo. Eu tive funcionários muito mais novos que eu que não deram certo. E eu também tenho o contrário, funcionários novos que deram certo, funcionários também mais velhos que eu que deram certo. Então, assim, é mais realmente da índole, do caráter, do que aquela pessoa quer. Eu hoje, a idade, a gente tem que ter cuidado com essa questão da geração e tal, mas é muito assim, da pessoa, sabe? Eu pensava que ia conseguir um padrão de contratação, mais de 30, menos de 30, 25 e tal. Desisti. Na não realidade, consegui. não está sendo Não consegui assim. um padrão. Até para contratar para gente. Um dado interessante. Contratar para gente, de vez em quando a gente pega alguns projetos, precisa contratar, aí é sempre difícil contratar. E mais agora, agora está muito mais difícil contratar. E eu queria um padrão. É o quê? É casado, tal. Não consigo nesse padrão, porque a gente testa e se decepciona, independente do que a gente tenta ali, tentar chegar nesse padrão. Então eu desisti. É mais de... O que é que eu acho que funciona? A gente testa... Falando do recrutamento e seleção, certo? Sim. A gente tenta ver o que tem aderência de conhecimento que a gente precisa e vai testar. No dia a dia. No relacionamento, no dia a dia, se está entregando. Ver se ele vai se adaptar, né? Se vai se adaptar. Sim. E também, se não estiver dando certo, a gente afasta e está tudo certo. E vamos chamar o próximo. Isso. Até um dia chegar alguém que vai durar mais tempo. Então acaba sendo assim, é meio que tentativa, erro e dá certo, não dá. Mas quando a gente compara assim, com 10 anos atrás, quando você começou a Zap há uns 15, como é que era naquele período e agora? Funcionava mais. A gente fazia melhor. um processo seletivo, funcionava mais. A gente tinha uma aderência mais Melhor. interessante, baseado nos testes, na entrevista. Existia um padrão, hoje não tem mais. Era assim, funcionava mais. Sim. Hoje tem muita gente que passa nos testes, são pessoas inteligentes, mas quando você coloca para trabalhar, Não não entrega. dá certo. É por isso que quebrou mais essa questão de ter esse regramento técnico. Funciona, é interessante, é bom. Tá. Mas eu acho mais assim, a aderência de conhecimento. E testar. E testar. Porque eu já tive muita decepção de contratar gente acreditando, agora vai. E agora eu contratei uma pessoa boa. A pessoa que passou nos testes foi muito boa, teve até uma certa referência e tal, mas no dia a dia você, poxa, não é bem isso que eu preciso. Ela não está nem comprometida com ela. Imagina com o que a gente precisa aqui. Interessante, né? Se eu não comprometo comigo, eu não tenho como comprometer com mais nada. Eu né? falo muito isso. Você falou, vamos supor, você é pai, tem gêmeos e tal. Então, o compromisso primeiro que eu tenho é em casa. Claro. É o primeiro compromisso que eu tenho. Se eu saio de casa para brincar, e os meninos vão passar fome. Verdade. Então, se eu me comprometo com quem está em casa, dependendo de mim, São os seus porquês, né? A gente precisa ter os nossos porquês. Por quem eu faço? perfeito. Né? Me Por quem diga eu uma faço? coisa, meu compadre Jussiel, esses 15 anos seu aí de consultoria, existe, qual foi a confusão empresarial que você chegou lá e disse, rapaz, isso aqui só pode ser mentira? Não precisa citar o nome da empresa, é só dizer a confusão, né, minha comadre? Isso é a confusão tá Não, porque assim, eu acho que responda da se consultoria. puder. Não, mas tranquilo. A consultoria, a gente precisa que alguém acredite naquilo ali. Então, Sim. quando alguém chama um consultor, lógico que vai ouvir, vai ter acesso a algumas informações, porque o consultor ele é um observador. Quando eu chego numa empresa, eu já vou observando da porta, de quando eu sento, da água que eu tomo, tudo eu observo. Comportamento dos funcionários, Sim, tal e coisa, sim. cash. Sim, e aí, muitas vezes, o próprio dono é que é o problema da O empresa. causador de confusão, né? Eu tive uma reunião recente que tinha 5 funcionários de uma empresa, coisa que eu nunca tinha. Nesses 15 anos eu até falei na reunião, eu disse, rapaz, eu não sei o que fazer. Porque eles disseram, se o dono não for lá, as coisas funcionam. Eu nunca tinha ouvido um negócio desse, porque geralmente Se é o não contrário. for. Se ele ficar em casa, tudo É dá melhor. certo. É melhor.
Oxente, ele Mas e agora, o que é que eu vou fazer? Porque eu estou trabalhando para ele, praticamente, para o dono da empresa. Sim. E a reclamação, então, da equipe era que o dono era quem era o maior problema. Era ele para ser demitido, né? Exato. Então, como é que a gente faz alguma ação? Como é que a consultoria vai funcionar se das pessoas mais importantes ali de mudança, a gente sabe que não vai conseguir mudar? Então, isso é muito difícil. Porque eu me coloquei no lugar, a pessoa, minha equipe, dizendo que se ele não vier, a empresa funciona. Então, tudo que eu fiz não serve, não está servindo. É um negócio muito... foi impressionante. O que é que você fez? Estou curiosa. Diga aí a confusão, como Não, foi? estou analisando ainda, que foi recente. A gente foi, né? analisando o que é que faz. Mas, no fim das contas, assim... E tem Mas uma não forma chegou para ele ainda dizer, oi, precisamos conversar. Mas é isso. Tem que ter uma conversa franca e dizer, ó, a empresa está precisando de uma mudança de mentalidade e de metodologia de trabalho. Você acredita, pode ser feito, aí eu vou dar um caminho. Se ele acreditar, comprar a ideia e seguir, tá certo. Senão, eu tenho que sair. Eu não consigo ficar lá. Aí agora tem um desafio para você, mais outro. Quando eu era criança pequena lá no Sergipe, né, que eu morava lá na roça, aí o finado meu pai comprou um papagaio, 20 anos de idade já o papagaio, deu de presente para minha mãe. E a minha mãe, ela começou a conversar com o papagaio, porque papagaio gosta de conversar com o velho, né? E o velho tá ali se balançando e ensinando. Dê bom dia, dê boa tarde, bom dia. Aí foi aí que ela descobriu que papagaio velho não aprende a falar. Como é que você vai fazer com esse empresário aí? Mas é exatamente isso. Tem que ter uma conversa franca. Ele não é um papagaio. Tem que... Deixa eu lhe salvar. E ele não é tão velho também. Mas tem que ter uma conversa. Pode E ser aí vai que... ser uma escolha, né? Eu não posso dizer que foi a equipe dele que falou isso, lógico. Mas, na realidade, tem que ter uma conversa, tem que ter uma forma de tentar pra você. levar para um caminho... Todos os funcionários, todos, não Não, teve todos um que não, falou. não, foram cinco. Sim, E Não quantos todos. tem lá? Não sei dizer não quantos tem. Diga não. Não Diga entrego. não, que ele vai expulsar mais. Mas aí, vamos assim, lá. tem que conversar e ver o que, até onde ele acredita também que, numa metodologia que eu vou apresentar, ele vai se comprometer a seguir. E eu acho que é importante, né, dizer o seguinte, assim, talvez ele, na cabeça dele, tá fazendo tudo certo, É isso mesmo. não é? É isso mesmo. Do jeito dele, né? Ele, na cabeça dele, tá fazendo tudo certo. Então, eu penso que o papel do consultor é importantíssimo nesse quesito para ajudar. Se ele chamou, né, ou se aceitou a consultoria, é porque ele sabe que precisa de algo, né? E aí a intervenção vai ser, né, eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Me contem aqui. O que é que muda quando saiu essa NR1? O que é que muda nas organizações? O que é que as organizações, Jussiel, precisam fazer para se adequar à norma regulamentadora NR1? Vamos lá. Isso aconteceu, inclusive, um adiamento de um ano para entrar em vigor. Do ano passado, ia ser em maio do ano passado. Aí muita reclamação, a Fiesp, principalmente lá em São Paulo. E conseguiram um adiamento de um ano. E chegou passou esse um ano. Quando chegou agora, próximo a maio, aí de novo, né? O pessoal da indústria, tal de São Paulo, que é muito forte, a Fiesp de novo, aí chegou para o ministro. Não tem condição, vamos adiar. Aí ele, mas eu adiei por um ano, vocês fizeram o quê nesse um ano? E boa parte das empresas não fizeram nada e queriam mais um adiamento. E o ministro, então, não concedeu, entrou em vigor agora 26 de maio deste ano, tá vigente. E, a partir daí, as empresas, então, precisaram correr contra o tempo, porque boa parte das empresas não fizeram nada. E fazer o quê? O que é que precisa ser feito? Mas muita coisa foi mudada ou pouca coisa foi mudada? Nas empresas ou na NR1? Não, ficou do mesmo jeito. O que estava sendo exigido, que ia entrar em vigor do ano passado, mesma coisa. Só que as empresas ficaram assim, reclamando e tal. Eu escuto muita reclamação, mas por falta de informação também. Mas o próprio Ministério do Trabalho divulgou alguns manuais que ajudam ao que fazer. Eu tive acesso. Então, vamos lá. Primeiro ponto é identificar o risco psicossocial, ou seja, ir para dentro da empresa, fazer ali um trabalho com a equipe e identificar por função, por atividade, quer dizer, por setor, por atividade, quais são os riscos. Quando eu dei o exemplo da recepcionista, então é isso mesmo. A própria recepcionista fala quais são os riscos que ela, de repente, está ali exposta. É diferente de chegar um técnico de segurança do trabalho para averiguar aqui se essa sala está fria ou está quente, está na temperatura ideal e tal. Ele coloca um termômetro. O termômetro diz. Rapidinho. É o equipamento. É o equipamento. Que diz, né?
O barulho. Sim. Mas o você risco mede. psicossocial é muito subjetivo. Sim. Então, não tem máquina que vai dizer Qual que naquela parâmetro, função. né? Então, a orientação é ouvir a equipe. E aí tem as formas de ouvir a equipe. Através aí depende, de observação do trabalho, promover um workshop ali com os funcionários daquela atividade ou usar um questionário. Então, isso é a ação já da NR1. Primeira É. coisa, para que eu me adeque à NR1, eu preciso ouvir setor e atividade. Perfeito. E balizar riscos. Isso, É aí isso? existe um procedimento. Mas como assim? Que tipo de risco e tal? Quando você usa o próprio manual do Ministério do Trabalho diz, pode usar questionário. Questionário, ou seja, você manda um formuláriozinho online, o funcionário vai respondendo. Geralmente manda pelo WhatsApp, por e-mail. Mas que questionário é esse? Perguntas. Que perguntas? Então, o Ministério não sugere assim, use tal questionário, tais perguntas. Ele diz o seguinte, use questionários que são ferramentas validadas cientificamente. Opa. Aí virou, e agora? O que é isso? Ou Quais? seja, quais são as ferramentas? Existem ferramentas, boa parte delas de fora do Brasil, como COPSOC, HSE, IT e tal. Então, no Brasil, essas ferramentas foram traduzidas e já são usadas, inclusive, para outros riscos. COPSOC, tem o COPSOC 1, 2 e o 3, que é voltado para o risco psicossocial. Então, eles são usados com perguntas que já vêm da metodologia. E por que validado cientificamente? Porque já foi tão testado em várias partes do mundo, que ele traz uma credibilidade Já que pronta, aquilo né? ali Assegura. já funciona. Já vem pronto a cartilha, como diz o Exatamente. Matuto, né? Só que só o questionário não é suficiente. Aí o manual do Ministério do Trabalho diz, só o questionário, não faça só o questionário, faça também alguns grupos ali, faça algumas perguntas, analise, vá para um qualitativo, porque o questionário é quantitativo. Sim. Ali é transformado numa escala e depois transforma em números que você faz uma correção e traz o resultado. Então vá para um corpo a corpo, converse e tal. Então existe uma metodologia para isso. Depois que identifica esses riscos, aí eles são classificados. Ou seja, lembrando sempre, a gente parte da atividade. Sim. Aquela atividade, que aí traduzindo para ficar mais claro assim, didaticamente, aquela recepcionista, o vendedor que bate meta, que tem a pressão da meta, é a atividade dentro da empresa. A questão da meta, por exemplo. Então, existe o risco ali por pressão mesmo. Pressão por... tem um nomezinho, pressão por atividade, tal, pelo atingimento da meta. Qual o risco? Qual a classificação? Se for grave, ou seja, se ele é feito uma matriz, né, um cruzamento entre probabilidade e a severidade. Tá. Ou seja, probabilidade é a chance de acontecer. E se acontecer, qual a severidade? A intensidade. É cruzado esses dois dados, que a ferramenta também já ajuda, e aí é classificado o risco. E vamos supor que este risco da pressão pela meta seja grave. Aí ele vem lá. Vai virar multa de trânsito isso, né? Fica vermelhinho. Grave, gravíssimo, exatamente. Né? Aí esse vermelhinho, que é o grave, é uma prioridade para ser feito o quê? Um plano de ação, e nesse plano de ação ter as ações para que deixe de ser grave. Aí é quando, de repente, trabalhando a liderança, vai fazer com que ele conduza melhor a situação e, de repente, a meta continua. Ok. Mas a condição é diferente. Aquele funcionário pode ficar até mais produtivo, mas porque a condição foi melhor. Foi melhor. Aí pronto, já que você falou de liderança, assim, dentro do seu conhecimento, né? Claro que estamos aqui aprendendo, qual é a diferença de um chefe para um líder? Além da quantidade de grito no WhatsApp lá, né? De voz. Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, quando eu chamava ele de chefe, ele dizia, quem tem chefe é índio, né? E realmente. Hoje a gente nem usa mais essa palavra chefe, viu? Verdade. Tá bem em desuso. A gente chama gestor, a gente chama o líder Que e só tal. mudou o nome, né? O chefe... Mas muitos continuam com a mesma ignorância. Sim, o chefe é aquele que a gente vê, inclusive aqui em Anapiraca, aquele que acha, principalmente quando é dono da empresa, que bate na mesa, que aí reclama, que fala um monte de coisa, que quer humilhar, porque já tá rico e etc. Então, assim, ele tá se enganando, porque ele precisa da equipe, do funcionário, obra, né? porque ele sozinho, ele não é ninguém. Então, quando fala da liderança, liderança sempre vai ter a ver com pessoas. Não tem como dizer, vou liderar papéis. Você pode até fazer um gerenciamento, fazer uma gestão de papéis, gestão de equipamentos, tal, mas liderança, toda vez que fala de liderança, fala pessoas. E hoje a gente vê as empresas muito mais
engajadas e preocupadas em trabalhar essa liderança. Então é muito comum conversar com donos de empresa que eles acreditam na liderança, acreditam no desenvolvimento da liderança. O chefe hoje que tinha uma sala exclusiva, que era uma coisa bem diferente, que era quem realmente mandava, desmandava, tinha várias regalias, isso foi deixando... Ainda tem, lógico. Sim. Mas hoje em dia não é mais dessa forma, porque fazer a gestão correta de pessoas, e acabei de responder só pela metade da sua pergunta, mas a gente vai voltar para ela, falando da geração e etc. Hoje, com esse pessoal, principalmente mais novo, se você bater na mesa, o menininho não volta amanhã, não. Não volta. Ele não quer isso, não, na vida dele. Ele vai embora e não volta. E agora? Você vai ficar sozinho? Você precisa de gente. Deixa eu tirar uma dúvida antes de você concluir. Negócio da N1R1H2 BO5. É um BO Ele esse negócio. De criar outra nome. É assim, você esse negócio, tem que ter... Não é? Mas eu que sofro aqui para ficar séria. Me ajudem, Bolo. Está se comportando, ó, o convidado. Na consultoria aí... Deixa eu ver se eu lembro como era a pergunta aí. Você estava conversando. Na próxima, eu vou pedir a minha produção que deixa aqui um caneta e para eu, né? Vai anotando. Nessa consultoria aí, deixa eu ver. Muitas consultorias, você já fez várias empresas. Aí, assim, existe um ditado antigo nos corredores que diz que é o seguinte: quem, não vou dizer prejudica, é quem transforma um ambiente ruim, na maioria das vezes não é nem o dono da empresa, é o xirimbaba, o balança. Aí tu já detectou isso aí, é verdade, não? Acredito que tem lógica, né? Mas você já detectou isso nas suas consultorias? Isso é interessante, que eu conversei com o dono de uma empresa, o cara dono de uma empresa próspera, grande, tem Alagoas, tem fora. E ele falou uma coisa muito interessante, que ele disse: eu gosto do funcionário que ele discorda de mim. Isso foi bem interessante. E tem a ver com o que você está falando, porque o Chilibaba, ele sempre vai concordar. É, verdade. E ele gosta, assim, quando a pessoa diz: não, tá errado, não é assim e tal. Porque ele percebia que tinha muitos funcionários que tudo que ele falava, a pessoa concordava. Concordava. Né? E aí, poxa, então não ajuda desse jeito. Ou seja, não ajuda, não é bom. E realmente, tem o fofoqueiro. O fofoqueiro também é complicado. Também tem gente que passa o dia ali levando uma conversa para um lado e para o outro e tal. Mas eu acredito que, nesse sentido, prejudica sim, com certeza. O ambiente... eu acho que o ambiente profissional ele tem que ser bom, tem que ser leve. Eu acho que se for para rir, todo mundo tem que rir. Por que eu digo isso? Porque quando alguém apelida o outro... Se o outro estiver ali na brincadeira e estiver rindo, tá tudo certo. Mas se ele fecha a cara, se ele não tá gostando, bullying, né? aí tá dando errado. De repente virar um bullying. Vira bullying, vira assédio. E então onde tem que ter cuidado. E o R1H2? Nesse negócio de Pronto, bullying. o assédio, esse bullying, o assédio, também é um risco. Que no risco psicossocial, o assédio é muito crítico. Inclusive, assim, tem também a NR5, que já fala há alguns anos que toda empresa precisa ter um canal de denúncia. Canal de denúncia interno. Qualquer funcionário pode ir lá fazer uma queixa, fazer uma denúncia, colocar um áudio, colocar um print e tal, e mandar, principalmente assédio sexual, assédio moral e qualquer outra situação que ele veja que constranja o colaborador, né? Perfeito. Então, o canal aberto ali para que o funcionário identifique e coloque para que alguém veja o que está acontecendo, isso é muito importante. E a NR1 reforça a questão do canal de denúncia. A gente pode dizer que é uma conquista, a NR1, do seu olhar, do consultor Jussiel Sena. É uma conquista? Eu acredito que sim, Poliana, porque eu defendo que algumas empresas que não estão fazendo nada com relação à gestão de pessoas é uma oportunidade de fazer. Perfeito. Então, independente da NR1, na hora que você trabalha a liderança, você trabalha o clima, você evita o adoecimento. Então, tudo isso é muito bom. Quem não cumprir, vamos falar agora das punições, né? Como é que vai ser medido, Jussiel? De fato, é novo para mim. Eu tenho lido alguma coisa, mas assim, a empresa não cumpriu. Porque, assim, a segurança do trabalho a gente já sabe, vai lá e tal. Quem não cumprir, como é que vai ser punido? Terá esse tipo de fiscalização? Qual órgão que vai fazer isso? Sim, já tem até valor. Por funcionário, chega até R$6.000 a punição. Então, multiplicado pela quantidade de funcionários, fica caro. E o que é que configura que a empresa não fez a tarefinha de casa e cuidar do funcionário? O que é que configura? O pior de tudo é o afastamento. O afastamento. Começa pelo afastamento. É adoecimento. Adoeceu. O atestado de afastamento por, sei lá, síndrome do pânico, até do burnout, que está bem. Burnout também. Se for diagnosticado que o funcionário adoeceu por um problema ocasionado pela empresa e está se afastando com laudo médico dizendo que ele tem burnout.
Ok. Aí a pior parte de tudo isso que a gente está conversando, sabe o que é? Esse burnout, esse afastamento, ele é um acidente de trabalho. Sim. Ele é um acidente de trabalho agora. Ele transforma, interessante isso. É. Ele se transformou num acidente de trabalho. É um acidente de trabalho. Como se fosse um acidente de trajeto. Sim, exatamente. E, inclusive, depois que o funcionário volta, ele tem uma estabilidade. Ele não pode ser demitido já de imediato. Entendi. Então é muito sério. E se a empresa disser, não quero fazer nada disso, não acredito, tal. Mas tem um detalhe que pouca gente sabe. Existe o RAT e o FAP, que são os indicadores que são cobrados na folha de pagamento. Então, toda vez que tiver um afastamento por acidente de trabalho, inclusive outros acidentes de trabalho, não só o psicossocial. Sim. Um acidente normal. E o funcionário é afastado, então esses indicadores eles podem ser cobrados na folha, então não tem para onde correr. A folha vai ficando cara e pode chegar a 3%. Senna está esclarecendo aqui. Então imagine 3%. pode chegar a 3% da folha. Então em 10 meses dá 30% da folha. Isso é uma multa... Dentro da folha que você paga ali os encargos e tal já está embutido. Então tem gente que não sabe disso. Deixa eu voltar aqui, que eu sou um matuto meio teimoso. Aí, digamos que o cara sofreu bullying dentro da empresa. Ele é afastado. A empresa é punida por causa do bullying de outro. É, porque no fim das Ela deveria contas... ter agido, né? Agido, exato. Sim. Exato. E se a empresa não soube? Sim, E aí? tem que analisar. Tem que analisar o caso. No fim das contas, assim, existe Se também não o chegou nexo até- causal. O nexo causal. Para ter esse afastamento, para ter o diagnóstico que realmente foi o trabalho, etc. Tudo tem que ser investigado e apurado. Antes da certo? punição, né? É. Mas e essa questão do nexo causal também é interessante, porque quando as pessoas vão para a justiça, elas falam o que quer. Às vezes, né, tem a empresa que se vira para provar o contrário. Mas tudo é avaliado. Então, essa proteção a partir dessa atualização, que eu acho também válido, porque até então, vamos supor, vamos para uma data anterior a 26 de maio, quando não estava atualizada a CNR1. O funcionário ia para a justiça, falava lá um monte de coisa e tal, e a empresa não tinha como se defender, porque era o que ele falava ali. E agora? Com a questão da NR1 e os riscos muito bem identificados, plano de ação, executando direitinho e tal, a empresa, olha o que foi que eu fiz aqui? Então, vai ter sim uma forma de se proteger. Então, também existe uma responsabilidade por parte do colaborador em se adequar. Sim. Em colaborar, em preencher ali o relatório, em também não se omitir. Até na pergunta do Zé, né? Passei por uma situação constrangedora, ir lá no canal de denúncia, fazer a denúncia, ou procurar o responsável, seja o RH, seja o setor, né? Que cuide de pessoas, para que possa, então, ser registrado aquilo ali. Também tem que ter... Tem que ter um registro. Tem que ter um registro e, como ele Uma disse, denúncia, né? né? Uma avaliação, né? Uma análise do caso, assim. Sim, porque no caso desse que você deu o exemplo, Zé, ninguém viu, ele não se manifestou. Então, analisando bem a situação, alguma coisa vai aparecer. Tanto positiva para o funcionário, como negativa, e para a empresa também. Então, assim, teve um caso que um empresário trouxe para a gente, não, porque fulaninho saiu, botou a gente na justiça e trouxe aqui uma situação que a gente sabe que não é. Por quê? Porque todo mundo sabia da história dele, dos problemas que ele tinha em casa e etc. Então, dentro de uma empresa é bem comum que um conheça um pouco da vida do outro. Sim. E aí é quando você vai fazer uma apuração daquele caso, e às vezes todo mundo já sabia o problema que ele tinha fora, que tinha nada a ver com a empresa, mas aí vai para escolar, colou. Às vezes vai para a justiça, como eu vi recentemente, uma pessoa cobrando R$200 mil por conta de um problema, que disse que adoeceu na empresa e tal, mas no fim das contas não é os 200 mil, porque não consegue provar aquilo ali tudo. Chega uma história muito, muito complicada ali, o próprio juiz entende que às vezes, um filme, fica... né? Vira uma coisa que não... Porque também tem gente que quer tirar na lua, né? E não é bem assim. Nos conte mais, assim, né? O que é que você recomenda para as organizações? É procurar um profissional, é procurar a ZAP para ir lá e fazer uma consultoria e dizer, olha, eu quero agora implantar NR1 na empresa, eu quero preparar os meus colaboradores, porque eu penso que as empresas passarão por esse processo, ou deverão passar. Como é que é isso? Como é que a lei... Quando atualizada a norma, né, numa lei, ela preconiza que a empresa ela tem que se preparar de que forma? Quais são os profissionais? Eu vi que tem certificações NR1, né? Sim.
Vamos lá. Tudo começa pela segurança do trabalho. Certo. Já começa. A primeira pergunta que eu faço é: você já tem o seu PGR atualizado, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos? Você já tem todos os programas? Isso a gente não faz. Isso é a empresa de segurança do trabalho. Sim. Ah, não tenho. Então vai ter que ter. Porque já está errado daí, já era para ter. Tenho. Já foi feita, então, a identificação dos riscos psicossociais? Sim ou não? Aí, se fez, ok. Como é que foi feito? Se não fez, vai ter que fazer. Então, tudo começa... A porta de entrada mesmo é a segurança do trabalho. Tá. Que já é exigido, não de hoje. Não de hoje, de muito E aí tempo teve em atrás. 2022 a questão da obrigatoriedade do e-social e Sim, tal. E sim. a gente, no caso, nosso contador disse: você vai ter que contratar uma empresa de segurança do trabalho. Eu digo: é mesmo, é. E desde 2022 a gente tem uma empresa de segurança do trabalho que vem fazendo a parte dela, tudo certinho. E agora a gente só acrescenta mais o psicossocial. Então existe um caminho. Tenho conversado com algumas pessoas que estão totalmente erradas, assim, não estão... Desde 2022, Seguindo, né? não estão seguindo, fazendo uma gestão de qualquer jeito e tal, mas é uma opção. É obrigado estar dentro da lei. Mas ele, por opção, diz: não quero gastar, isso é besteira, não vai acontecer nada. Só que tem gente que está esperando o fiscal do trabalho chegar na porta. E não é bem assim. Porque todo mês o e-social já é um fiscal. E a tendência é que cada vez mais as ferramentas da tecnologia, ela faça essa fiscalização à distância. E silenciosa, né? Sim. Porque não tá, o fiscal vai lá, mas o e-social faz tudo que você coloca lá em série, ele integra os dados. Todas então, as informações. E Né? aí você vai para o supermercado, diz que seu CPF. Vai para a farmácia, seu CPF. Exato. Tal. E aí você vai fazer o imposto de renda, hoje, online, ele já traz coisas que você nem lembrava. Verdade. Que você gastou ali e tal. Então, ele traz seu rendimento, já traz ali algumas despesas, tá tudo automático, é tudo cruzado. Isso vai cada vez mais ser mais... Vai ser uma realidade que a gente acha que ainda não chegou, mas já está acontecendo. Ô, meu compadre José, me diga uma coisa. É assim, existe alguma empresa que não precisa de consultoria? Ou isso é igual à academia, todo mundo sabe o que tem que fazer, mas não segue o plano? Diga aí. É bem por aí, porque às vezes a gente vai para uma empresa, o dono sabe o que fazer, mas não faz. Não segue, né? Aí é como o personal trainer, que diz bora, e vai conduzindo e até que aconteça ali uma coisa diferente. Toda empresa talvez não precise de uma consultoria. Nessa NR1 aí, HB20 aí, quantos funcionários tem que ter para o cabo ter que Tem um seguir? funcionário. Se tiver um funcionário, já tem que ter. MEI Uma precisa... carteira. Sim, se tiver MEI um funcionário registrado, já precisa Tem que ter. seguir, no caso. Turma, ó, É bem exigente. comecem a se organizar para ter, né, a produção aqui também. Teve um funcionário, começa Verdade. a se adequar à Isso. NR1 para cuidar, né, da sua empresa e dos seus colaboradores. Perfeito, é isso mesmo. Conte mais para a gente. Já está em vigor. As empresas terão mais tempo para se organizar? Vai ser gradativo Tem uma isso? carência de 90 dias depois do início da vigência, que é Já normal, foi- né? que já foi- E já está passando. E até já tá 23 de passando. agosto, mais ou menos, que vai encerrar esse período. Ou seja, se o fiscal chegar lá na empresa... E tem um detalhe, essa questão do fiscal. Denúncia de funcionário. Que quando o funcionário denuncia para o Ministério do Trabalho, o fiscal vai mesmo. Se ele denunciar, o fiscal chega na porta. E a questão, e o principal, que já acontece muito, que é o problema da justiça. O funcionário sai e bota na justiça. Então, não é só o fiscal chegar na porta. É a denúncia, o problema na justiça, o afastamento, enfim, tudo isso. Já está vigente e as empresas precisam correr. Mas volto a dizer, apesar de ser obrigatório, é obrigatório identificar, ter o plano de ação, fazer alguma coisa para evitar, isso é importantíssimo, mas tem empresário que está reclamando muito. Eu passo mais tempo explicando, levando informação para poder ele entender o que é que realmente está sendo exigido, porque bem no começo da nossa conversa eu falei, o psicólogo, tal, trabalhar, Sim. a empresa tem que tratar problemas de casa do funcionário, eles vêm com essa cabeça, com esse pensamento. Até entender que não é assim, e vendo também o lado positivo, que muitas vezes com investimento até baixo, Mínimo. consegue evitar problemas maiores. E aumentar a produtividade, né? É que é o principal. Que é o principal para a empresa. É o principal. Evitar um acidente, independente do que seja, e fazer a Mas- empresa produzir melhor? Eu não deixei você responder. A empresa é obrigada a ter um psicólogo? Não. Não precisa. Não. É tanto que, assim, vamos lá. Você sabe que a gente acredita muito na psicologia, gosta de ser psicóloga e tal. Sim. Mas a psicologia é uma ferramenta importantíssima nesse processo. Mas
fazer a gestão do risco psicossocial começa com gestão. Porque quando você fala de sobrecarga, então é o psicólogo que vai lá resolver a sobrecarga? Não. É o gestor. É o gestor, exatamente. Agora, essa questão, de repente, de um conflito. Aí é interessante, de repente, a psicologia entrar. A escuta de um psicólogo, sim. Existe um risco que é ocultamento de emoções. Ou seja, sabe aquela pessoa que está rindo ali com o cliente, mas por dentro ela está destruída? E isso o psicólogo também. A ferramenta psicologia é interessante. Então, além da psicologia, pode ser um nutricionista, pode ser uma professora de yoga, pode ser o que for. Meditação, né? Pode ser. Identificando o que é que precisa ser feito, aí você usa a melhor ferramenta. Para melhorar o clima daquela empresa, o clima organizacional. Para resolver aquela questão do risco, evitar o risco. Evitar o risco. De acontecer realmente aquilo ali. Então, começa com a gestão, e aí você vê qual a melhor ferramenta e aplica. Certo? Então, a psicologia é importante, sempre vai ser. Mas no momento certo. Para o risco certo. Ela não é obrigatória nesse momento. Ela não é obrigatória. O que é obrigatório é que as empresas se adequem com esses formulários, identifiquem. Sim. Fazer o caminho que você explicou. Identificar por atividade e por setores quais são os riscos daquelas atividades. É assim. Perfeito. Feito isso, depois disso, o que é que a empresa faz? Um plano de ação. O plano de ação. Porque é obrigatório também fazer o plano de ação. Mas é um planejamento estratégico psicossocial, né? Mas se a gente fizer uma analogia, qualquer outro risco também precisa de um plano de ação. Sim. A gente está focando muito aqui no psicossocial, sabe, Zé? Mas usar o capacete numa obra precisa de um plano de ação. A bota, o capacete, a luva, o óculos. Os EPIs, Os né? EPIs. Os EPIs. Você tem que ter um plano de ação, porque se você não deixar o funcionário ali de qualquer jeito, ele não vai usar. Deixar ele à vontade, ou não conscientizar dos riscos, né? O plano de ação é conscientizar, fiscalizar, substituir. Então, isso é contínuo. Enquanto não acabar a obra, você tem que estar preocupado com entregar o EPI e fazer com que ele use, o funcionário use. Só entregar não resolve. Só saber que precisa do capacete também não resolve. Então, nessa analogia aí, todos os riscos precisam de um plano de ação. Tá. E o psicossocial também. Sim. Aí você traz uma dúvida interessante, né? Que o dono da empresa, o empresário, está com dúvida achando que vai ter que resolver problema em casa dos colaboradores. Não é isso. E não é isso, né? Se você souber que tem um funcionário que está com problema em casa, pode demitir? Pode demitir. Não vai impedir, não tem problema, não é obrigação da empresa. Aquela máxima antiga que dizia, problema de casa não leva para o trabalho. Ainda continua existindo. Pois é difícil separar, né? Deixar o problema em casa e tal, mas desde que ele afete no trabalho... Pois é, e acontece muito, lógico, sempre vai acontecer. Sim. Porque aconteceu um problema com o filho, com o esposo e tal, ele vai para o trabalho e não está com a mesma concentração. Mas foi provocado pelo trabalho? Não. A empresa precisa fazer alguma coisa? Não, exatamente. Mas se puder fazer, faça. Agora, se tem um clima organizacional saudável, é natural que ao chegar ele sinta-se acolhido, e às vezes não precisa nem gastar tanto, né? Basta você ser acolhedor. Com aquele ser que, claro que toda fase passa, seja boa, seja ruim, uma fase daquela pessoa que está passando por uma situação desafiadora vai passar. Perfeito. Deixa eu falar, inclusive, de um programa que a gente começou tem 11 anos. Não é de hoje, não é da NR1, não é do que a gente está falando, que é bem atual. Mas o problema, para vocês entenderem, em 2015, teve uma empresária que ligou para mim e disse, rapaz, eu tenho um funcionário tão bom, trabalha comigo há 10 anos, mas ele está assim, a produtividade dele caindo, eu não sei o que fazer, eu não quero demitir. Eu digo, e agora? Ele não está dizendo o que é, porque logo a dona da empresa ele também não ia se abrir. Eu digo, faz o seguinte, mande ele para cá, para a consultoria, para ele vai conversar com o Glaucio. Glaucio, psicóloga. Inclusive, ele foi no horário de almoço. O Glaucio bateu um papo e disse, olha, ele precisa ser acompanhado, ele não está bem. Aí falei com a dona, eu pago a terapia. Aí pagou a terapia. E ele melhorou, ele reagiu muito bem. E aí ela mandou outra pessoa, outro funcionário. E também reagiu muito bem. Eu digo, então isso aí vai virar um serviço nosso. Um acompanhamento psicológico empresarial. Empresarial, perfeito. Aí a gente começou a oferecer, depois criou um nome, que hoje a gente chama é o Programa de Saúde Emocional Equilibramente. Bacana. Saiu a questão do psicológico, que às vezes afasta a pessoa, né? E foi crescendo, e as empresas foram acreditando e tal. Então tem empresas com a gente já há vários anos, que paga todos os meses, e a gente trabalha o emocional individual, através de psicólogos. Só que assim, é qualquer assunto, neste caso. Por isso que a gente está conversando aqui, porque a gente pegou esse programa, juntou a consultoria, a parte de gestão, mais a experiência do Equilibramento e criou o Equilibramento que atende a NR1. Bacana. Entendeu? Como minha comadre
Poliana de bancada. Bacana isso. Você pegou um problema numa Ele adora consultoria militar. de um cliente seu e transformou em uma arma para ajudar várias outras empresas. Uma ferramenta. Uma ferramenta. Uma arma poderosa. Um laser. Ele tá Mas não é isso que eu ia bélico. perguntar. Mas vamos aproveitar. Peraí, eu vou dar que vai interromper agora sou eu. Vai, interrompa. JC Doce. Doces. Olha, ele quer me imitar. Com doces oportunidades para você. Então, amanhã teremos Jogo do Brasil às 19 horas. Dá Isso. tempo de você ir lá. E a Paulina Malaquias enlouqueceu. Fez uma série de promoções. Então, vai lá, compra doce, salgados, petiscos, descartáveis. Leva a turma para reunir, né, a família, os amigos, os vizinhos e torcer pelo nosso Brasil, né? Mas se você não gosta de jogo, tá tudo bem. Tem outros itens lá que você pode aproveitar na JC Doces, com doces oportunidades para você. Muito bem. Ô, meu compadre do céu, me diga uma coisa. O IA está aí, né? Que não é o IA do Karatê. Nha, não tem nada a ver. Aí, várias empresas estão utilizando esse... Não é arma, não. Como é que diz, minha comadre? Ferramenta. Essa ferramenta. Aí, você acredita que o IA... Mas não é isso que eu quero perguntar. Você já se deparou com um empresário que entendia tanto de IA que achava que ele tinha mais experiência do que um consultor? Sim. Até o consultor acha que a IA com certeza sabe mais que ele também, Mas você né? acha que tem consultor que tem medo da IA que vai substituir ele? Hoje acredito que não. Ainda Hoje não, né? não. Ninguém sabe o amanhã, porque é tudo Mas tão tem rápido. empresário que acha que vai substituir o consultor. Sim. Que você já- Assim, a gente estava conversando, inclusive conversando com um médico, achando que a IA vai substituir o médico. Sim. Imagine, um médico. Né? Eu acho que é uma ferramenta é interessante que a gente está vivendo essa questão da IA. Tem suas limitações ainda, a gente vê ainda muita falha tal. Ainda tá no início, tá bem no início. Mas já é muito bom. Para quem sabe usar, é muito bom. Mas dizer que vai substituir, como tem várias funções que já foram substituídas. Se a gente for observar, tem várias profissões que não existem mais e outras Sim. foram criadas. Verdade. Isso aí vem acontecendo e é Isso. comum. Mas no futuro, o que é que vai acontecer, eu não sei dizer, não consigo imaginar. Mas hoje auxilia bastante as ferramentas de Se a inteligência gente artificial. soubesse o que ia acontecer no futuro, a gente já criava uma ferramenta, Verdade. né? Verdade. Para nós sair lá na frente. Você já se deparou com empresas que ela é mais... Vamos lá. Quando eu vivia lá no Sergipe... Lá vem. Quando eu via lá no Sergipe, eu vi o velho meu pai aboiando, sabe? Trajando aquela ruma de boi. Aí quando ele jogava o boi dentro do curral, aí ele descia do cavalo, estufava os peitos e dizia, tá vendo? É assim que faz. Aquele ego inflamado, né? Você já se deparou com um empresário que ele administra a empresa dele mais com ego do que com profissionalismo? Ah, com certeza, tem muitos. Tem muitos. É bem comum, porque... Não, eu digo você, já se bateu assim? Já, porque E é aí, aquela como é que você história. resolveu? Mas é aquela história. Um empresário desse, muitas vezes, não contrata uma consultoria, porque para ele tá tudo certo. Do jeito que ele faz, tá tudo certo. Então, a primeira pessoa que realmente tem que comprar a ideia é o empresário. É o diretor, é o dono, enfim. Se ele não compra a ideia, a gente não consegue fazer nada. É. Porque tudo que a gente propor de melhoria, ele não vai aceitar. Quem ele tem não que quer. detectar onde eu devo melhorar primeiro é o próprio empresário, né? Para saber contratar o profissional certo. E tem empresas que a consultoria chega, já no primeiro momento, e diz, não dá para mim. Eu não consigo entrar nessa empresa. E a gente volta e tá tudo certo. Recua, Não né? adianta, porque E ele só que se tentar lasca ganhar pra aquele lá, né? dinheiro e de repente ali não dá certo, acaba queimando o nome do consultor. Então tem muito disso mesmo. O ego fala mais alto. Deixa eu te perguntar. Quais são as oportunidades que a NR1 traz pra gente? Eu acho que é exatamente a melhoria de processos que muitas vezes a empresa ou não faz ou está fazendo da maneira, não digo errada, mas ainda muito no início e tal. Porque é uma forma de trazer uma produtividade, uma qualidade ali dentro daquela empresa que, independente de NR ou de qualquer coisa, eu acho que funciona muito bem quando você consegue trabalhar uma liderança, você tem um clima bom dentro da empresa. Quando o funcionário pensa, eu não queria sair daqui, aqui é muito bom. Eu consigo ter um bom relacionamento, eu consigo, numa segunda-feira, no domingo à noite, né, dormir sem problema, sabendo que na segunda-feira ele vai para um lugar bom. Então, acho que o ganho é muito grande e é uma porta
que a gente tem que mostrar para os empresários que é um momento que essa atualização da NR1 está proporcionando de se fazer ações que às vezes ou não estão sendo feitas, precisam ser feitas, e às vezes até o empresário não identifica ou não consegue conduzir da maneira correta, e eu vejo muito por esse lado. Então, Se você pudesse dar um conselho agora, fugindo de todos os contextos, baseado no que você acabou de citar aí, se você pudesse dar um conselho agora para um profissional que está nos assistindo, que ele acabou de receber uma proposta de outra empresa, qual seria o conselho? É difícil, é um conselho difícil aí, Isso. porque... O que é que ele deve analisar antes de tudo, antes de tomar a decisão, bater o martelo? Eu acho difícil porque a gente não tem como prever. A Poliana estava conversando ali em off, algumas decisões arriscadas que às vezes a gente tem que tomar sem saber se vai dar certo ou não, né? Bem, eu também tive que tomar uma decisão, pedir uma demissão, enfim. Mas e aí, o que é que vai acontecer? A gente às vezes não sabe, né? Mas tem que pensar alguns cenários. Eu tento fazer isso. Se eu for, e se eu não for e tal. Mas acredito que, eu acho que numa decisão dessa, de quando alguém recebe principalmente uma proposta. Isso. Eu acho que é muito do feeling mesmo, assim, de imaginar, vou e vamos ver o que é que dá. Porque a gente também não pode ficar muito refém ou com cautela ou com medo de arriscar. Porque às vezes o não tentar gera uma angústia também. Mas, e se eu assim, tivesse ido? Mas deixa eu dar de novo, refazer. Deixa eu botar a fita. Dê um exemplo aí. Bote na fita, né? Uma palavra, você diz, olha, primeiro você analisa isto. Pronto, era só isso. Uma palavra ficou difícil, aí pode... Só um conselho, eu daria esse conselho. Você tem que analisar Conta, fazer isto. conta. Família, orçamento familiar, né? Não, é Se difícil. tiver São família. decisões que são difíceis. Você mudar de emprego e tal. Às vezes de fazer uma transição de carreira. Com a palavra é difícil. Uma palavra... Não, um conselho. O cara tá 10 anos numa empresa, aí a outra chega e diz, olha, eu vou lhe dar X. Vem pra cá. Eu acho que tem que tentar analisar para onde você está indo. Para que eu vou? Analisar, pronto, Analisar. Pronto, um Analisar, conselho. pronto. Analise. Pra você não entrar numa areia movediça e depois querer voltar, né? Pedir pinico na empresa Ou que ficar tava. arrependido por não ter ido para Ou assim, rapaz, e se eu tivesse ido? Eu acho que esse é o pior. E se eu não tivesse ido? Rapaz, pra que eu vim? É problema, né? Ele está confuso, viu? Arrependeu. Não, porque eu já passei por isso. Eu saí de uma empresa ganhando, para ir para outra empresa ganhando o dobro e me arrependi. Porque na empresa que eu estava, era que vocês dois estavam conversando. Eu me sentia bem, eu era valorizado. O principal, eu recebia em dia, né? Que é uma coisa que movimenta todo esse contexto, né? Sim. Importantíssimo para manter os seus compromissos. E lá, além de eu não me sentir bem, não era valorizado, ganhava o dobro, mas não recebia em dia. Então, assim, um conselho que eu dou do velho aqui, que já passou por isso, gente. Então, analise primeiramente a empresa que está ali, quer dizer, fazendo a proposta. Não vá pelo financeiro. Porque o financeiro pode se transformar numa cilada. Cabeça, né? Exatamente, uma dor de cabeça. Mas você falou... Aí eu passei por isso. Isso é importante. Não vá só pelo dinheiro. Pronto. Isto. Não vá só pelo dinheiro. Inclusive, aconteceu recente. Uma pessoa que eu contratei para trabalhar como psicóloga lá num contrato que a gente tem em Vitória do Espírito Santo. E ela falou comigo, ela estava muito bem. A gente tinha um valor X lá de salário para ela. E ela falou comigo, eu recebi uma proposta para ganhar um pouco mais. E já é assim, não é nem para cobrir, nem já estou indo. Tá Não bom. teve nem negociação. Não teve negociação. Tá bom, ela foi, contratei outra pessoa. E aí depois, recentemente, ela mandou mensagem para mim. E aí, como é que tá? Eu nem conheço pessoalmente ela, foi tudo à distância. Ela disse, passei um mês na outra empresa. Não era bem o que tinham me dito. Eu fiquei só 3. Aí agora, olha só. Aí ela disse, agora eu estou trabalhando, porque essa psicóloga nossa lá trabalha 3 dias, segunda, quarta e sexta. De plantão. Então tem dias que não tem nem o que fazer, é plantão. Sim. Ela disse, agora eu estou trabalhando 44 horas pela metade. Caramba. Então, ela foi Que pelo decisão, dinheiro. né? Isso. E aí, a gente conseguiu até uma condição melhor de salário para que está hoje ainda lá. Enfim, foi pelo dinheiro e deu errado. Quebrou a aí é como venta. você falou, Zé. É um caso complicado. Porque Isso. vai pelo dinheiro, mas às vezes não é bem assim.
Então, clareza, né? Eu falo muito assim, um dos 6 da comunicação assertiva é a clareza. A clareza mental, a clareza na comunicação e a clareza para tomar uma decisão, né? Qual o objetivo? Tem que ter um porquê. E os seus cenários, né? Isso. Zé falou em análise, enfim. A gente está caminhando para o fim desse bate-papo bom. E eu gostaria de que você, José, fizesse as considerações finais em cima do tema, fora do tema. Mas antes eu quero, de novo, lhe agradecer demais, eu e Zé, né, e toda a equipe do Poliana Zé Caipira, pela sua presença, pelo seu sim. Numa noite mais que especial, né? E aí, Glaucio, obrigada por ter liberado, né, o Josiel para a gente. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Penso que você voltará, né, para que a gente possa, quando amadurecer a NR1 dentro das organizações, né? Mais um ano, né? Não, espero que dentro desse ano, desses 6 meses que restam, né, de 26, as empresas consigam, porque as empresas conseguindo se adequar, é bom para todo mundo. É bom para o CNPJ e é bom para os CPFs, né? Para os colaboradores e para os consultores. Então, procura a ZAP, caso você tenha necessidade aí de adequar-se, né, à NR1. E eu gostaria, José, que você fizesse as considerações finais, trouxesse o que você acha importante para esse bate-papo final da gente aqui. Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite. Fiquei até surpreso de caramba, eu não sei se eu estou nesse nível. Eu disse para a Poliana, não sei se eu estou nesse nível para ser um entrevistado. Claro que tá, brilhante. Mas acredito, Poliana, que é isso, é levar informação. Eu cheguei numa empresa que estava lá na diretoria, estava um pessoal, uma empresa bacana aqui de Arapiraca. Um povo chique. Um povo chique e tal, e eu passei uns 5 minutos só ouvindo, reclamando, por falta de informação. Quando eu comecei a falar, a explicar e trazer o que é que realmente está sendo pedido, então aí diminuiu aquele tom e levando principalmente o lado positivo. Então, eu acho que um veículo como esse de vocês, né, um canal como esse aberto, eu acho que leva... Não estou falando só de mim, de outros convidados também, Sim. mas leva essa informação e quem consegue assistir, com certeza vai absorver, aprender e até aplicar também. Sim. Então, acho que é muito importante esse trabalho. E, enfim, é fundamental essas pessoas que vêm e se comprometem também a trazer informações relevantes. E vocês conduzindo, e com o Zé aí, a figura. É sempre muito bom, o tempo passou rápido aqui. Obrigado pela parte que me toca, né? Eu fico até emocionista. Muito obrigado vocês e sucesso. Estou acompanhando aí o trabalho de vocês. Eu acho que ainda vai crescer bastante. E é isso, eu estou à disposição, né? Quando precisarem, volto e trago também mais alguém da minha equipe. Vamos bater mais um papo. Mas a questão da NR1, que já está vigente, é obrigatório, é importante, mas a gente também está trabalhando para um futuro, porque está tudo muito novo, as empresas estão um pouco confusas e tal, então a gente está trilhando aqui, trabalhando com algumas empresas e tal, mas com certeza vai despertar ainda essa necessidade de se inteirar no futuro próximo, próximo. Então, até o próximo, quando completar 1 ano de vigência, acredito que muitas empresas já vão estar regularizadas e conscientes do que precisa fazer. E certamente achando até bom, né? Porque assim, quando você protege a sua organização e você tem resultados, vê que o funcionário está lhe dando resultados, como essa empresa que lhe procurou e que Glaucio atendeu com o protocolo de vocês lá. Imagine, né? Você tem um funcionário de 10 anos, você não quer demitir, o funcionário reage muito bem. O investimento valeu mais do que a pena, né? Então, investir na prata da casa, né? Exatamente. Isso. José, gratidão imensa. Sucesso para você, para a ZAP. Um abração na família, viu? E você que está nos assistindo, gente, você já foi lá, já clicou, já marcou, já compartilhou, já seguiu a gente? Não. Não, quem não fizer isso... Tem que fazer agora. Tem que fazer agora, senão a NR1 vai lhe pegar de noite quando você estiver dormindo. Vá lá, viu? Clique, compartilhe e se inscreva, pelo amor de Jesus, gente. Turma, atenda o pedido do Zé Caipira. Prestigia. Tchau.